essencialmente especial. Mas quando eu pus o pé dentro do museu, me veio na cabeça tudo que eu deveria falar. Esse lugar, o cheiro desse lugar, os objetos desse lugar, tudo que envolve a imagem desse lugar, já lembra a Carla. A relação dela de amor com esse lugar, a relação de paixão com esse lugar. Tá? Bom, para falar um pouco do museu e da sua história com o museu, eu preciso começar na nossa história, na história da nossa amizade, né, que começou justamente por causa da história. Tá? A gente se conheceu na faculdade e logo de princípio eu já percebi o amor que a Carla tinha pela história, e especialmente pela história da cidade. Essa história é uma história muito bonita, de amor e dedicação dela com o museu, de amor e dedicação com a história da cidade. Eu me lembro da alegria dela quando ela conseguiu o estágio aqui, quando ela saiu da licitação na prefeitura e veio trabalhar no museu através do CIEE. Foi na mesma época que eu mudei para Franca. Tá? E ela me ligava todos os dias, me contando entusiasmada cada descoberta que ela fazia no museu. Tá? Cada objeto que ela encontrava, cada documento. Uma história que me marcou bastante foi quando ela me ligou para falar que ela tinha encontrado a carta de uma menina de 15 anos que tinha uma escrava aqui no museu. Também a relação dela de amor tá, com o Coronel Silvestre de Lima, que ela sempre falava entusiasmada do Coronel Silvestre de Lima. Eu lembro dela estudando exaustivamente também o Espiral do Rui Menezes. Sempre estava aqui fazendo os fichamentos, fazendo os estudos para as exposições do museu, fazendo ideias, tendo ideias e projetos. Desde aquela época ela já pensava em várias ideias e projetos para o museu. Ela já se sensibilizava, tá, com a situação do museu, já desejava melhorar a situação aqui e principalmente desejava estudar a história da nossa cidade. Né? Tanto que ela se especializou em história regional, né? Em história local, principalmente de Barretos. Eu acho que ela merece muito o lugar onde ela está. Tá? Ela sempre foi muito dedicada, muito esforçada. E eu tenho certeza que a Carla fará muito pela nossa cidade. Eu tenho certeza, amiga, que você é capaz de muito mais do que você imagina. Eu gostaria de deixar um recado também para finalizar. Tá? Eu não contei tudo, toda a história da nossa amizade, porque é muita coisa. Né? A sua amizade é muito importante para mim. Você é muito mais do que a minha melhor amiga. Você é o meu exemplo. Bom, eu e a Carla, quando criança, a gente era bem unidas, sempre como irmãs de verdade. Só que ela gostava de brincar de lousa, de escolinha, e eu gostava de brincar de Barbie. E ela sempre me colocava, forçava, eu assistia às aulas dela, né? Que ela era professora e eu tinha que ser aluna, né? E eu, quando eu queria brincar de Barbie, ela sempre estragava as minhas brincadeiras, né? Mas sempre autoritária. O jeito dela de professora. O jeito dela de professora, ela nasceu para isso. Ela não tinha que ser outra coisa, ela tinha que ser professora mesmo. Ela sempre falou, desde criança, que queria ser professora. Aí chegou na adolescência, na juventude. Na adolescência, na juventude delas, a gente saía juntas, né, de vez em quando. Ela estudava, sempre foi de estudar muito. A Carla sempre foi uma menina muito estudiosa, muito dedicada aos estudos, esforçada. E eu sempre um pouco mais tranquila com relação ao estudo, nunca... Ela lia muito, eu ficava indignada como ela lia livros assim em uma semana. Eu ficava admirada com isso, porque eu particularmente não sou assim. A Carla, ela escolheu fazer história, a gente já imaginava que era esse caminho que ela ia seguir. A gente sempre apoiou muito ela, mesmo porque ela sempre foi muito dedicada e a gente tinha certeza que ela ia se dar bem nessa área, porque ela se esforçava muito, estudava bastante. Tanto é que ela teve a melhor média da faculdade, de todos os cursos, a melhor média foi dela. Quando ela estagiava aqui no museu, né, ela começou a estagiar aqui
E a paixão dela pelo museu é desde pequena, tanto é que tem fotos dela aqui na porta do museu. E quando ela começou a estagiar aqui, ela era encantada pelo museu, adorava ler sobre Barretos, né, sobre a história de Barretos. E chegava pra gente, contava, toda naquela felicidade, né, naquele amor que ela tinha pela história. Na fase da adolescência, né, a gente já brigou bastante e tal. E hoje em dia o nosso relacionamento é muito bom, melhorou muito. A Carla, assim, hoje nós somos muito apegados uma com a outra. Eu sempre quero participar de tudo que tiver com relação ao trabalho dela, com relação à cultura. O que eu quero deixar para minha irmã? Quero desejar toda a felicidade do mundo para ela, que, como eu costumo dizer para ela, eu chamo ela de irmã, minha irmã. Eu quero que você seja muito feliz nesse cargo, você merece estar onde você está hoje. Você é muito esforçada, você sempre se dedicou, é apaixonada pela cultura e pela história de Barretos. Então, que você seja muito feliz e continue sendo essa pessoa maravilhosa que você é. E um beijo da sua irmã, que te ama muito. Estou aqui para falar um pouquinho da minha filha. A minha filha, desde pequena, desde bebê, ela sempre foi muito precoce. Ela falou mais cedo, ela andou mais cedo, ela leu mais cedo, ela entrou na escola mais cedo, se formou com muita responsabilidade, com muita... Aí sempre as pessoas me perguntam, mas uma menina tão jovem, por que tanta responsabilidade? Aí eu sempre respondo a mesma coisa para as pessoas, que é o seguinte, que nós vivemos, ela e a irmã, nós três muito grudadinhas, porque aos 6 anos de idade, quando ela tinha 6 anos, houve a separação. Então eu me apeguei muito com as minhas filhas. Eu me abdiquei de muitas coisas na minha vida por causa das minhas filhas, principalmente por causa dela, porque a Cara toda a vida foi uma menina muito inteligente. Então ela sempre participou de tudo em casa, né, das dificuldades, de tudo que podia, do que não podia. Ela sempre foi assim uma dona de casa também, junto comigo. Então ela foi vendo desde criança a responsabilidade de uma casa, a dificuldade de estudar, de ter um livro, de fazer uma faculdade, de se formar, e com isso ela foi mostrando a personalidade dela, que é o que ela é hoje, né? E eu sou uma mãe muito feliz por ter uma filha assim, né? Não estou dizendo, mas a outra também é uma menina muito responsável, a irmã, são muito apegadas uma com a outra. Isso, além disso também, né, tem isso também, de ser apegada uma com a outra, porque eu falei, foram sempre juntas porque der e vier. E quando ela foi chamada pelo prefeito Guilherme Ávila, foi convidada, né, para ser a secretária da Cultura, ela chorou muito, ela não queria, achava que era responsabilidade demais assumir uma secretaria. Mas eu como outras pessoas da família, avó, namorado, nós todos falamos para ela, não, você não pode perder essa oportunidade, é um currículo muito bom para você não deve perder. E ela acabou aceitando e foi. Estou muito feliz dela estar sendo tão bem recebida na secretaria, pelos funcionários, pelos amigos, pelo prefeito, né? Ah, filha, eu gostaria de dizer a você que eu te amo muito, 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 muito mesmo. Você é uma filha que até hoje só me deu alegrias. Então,
eu peço muito a Deus por você, que Deus realize em você o meu sonho, que é o que você é hoje. E que Deus te abençoe muito. Te amo. Um beijo.